expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Abro mão. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Abro mão, presidente. Obrigado. Vereadora Marisol Santos. Vereador Cristiano Becker. Agradeço e abro mão. Vereador Edson da Rosa. Agradeço e abro mão, senhor presidente. Vereador Capitão Ramon. Agradeço e abro mão, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim. Agradeço e abro mão, senhor presidente. Este vereador que agradece e abre mão. Vereadora Daiane Mello. Agradeço e abro mão. Vereadora Rose Frigeri. Bom, eu queria falar essa questão um pouco que a Andressa, a vereadora Andressa Marques colocou. Era uma das pautas do meu grande expediente que não foi possível. Eu acho que quando nós falamos desse tema da população em situação de rua, eu vou citar um exemplo de Porto Alegre, que não é nenhum governo comunista, né, vereadora Andressa, mas lá eles criaram uma sala de aula para as pessoas em situação da rua que quiserem estudar. Porque eu fico pensando, todo mundo fala, por que esse povo não vai estudar? Tá, aí vamos estudar. Aonde que eles vão estudar? Num 6º ano, num 7º ano, numa escola regular, junto com as crianças, com os estudantes daquela idade? Na EJA, quantas turmas de EJA temos em Caxias hoje? Quantas escolas que atendem EJA? Como seria esse atendimento? Então, eu acho que são coisas simples que políticas públicas poderiam fazer. Eu tenho certeza que tem salas de aula, talvez até ali no Presidente Vargas, há algum tempo tinha aula sobrando de tarde, não sei como está agora, mas criar uma estrutura para essas pessoas estudarem. Ou vamos ver melhor a questão dos documentos. Então, a gente fala, tem que estudar, tem que trabalhar, mas quem contrata uma pessoa com currículo de que viveu na rua? É muito difícil. Então, a gente precisa também dar este suporte. Outra coisa, assim, quando a gente fala, o vereador Valim comentou, né, da falta de estrutura familiar, da drogadição, é verdade, tem muita gente nessa situação, né? Mas, vereador, tem muita gente na classe média, na classe alta, que aparentemente tem uma estrutura familiar adequada, pai e mãe, aquele cara que vai na escola, que é meu amigo de qualquer outro espaço, e que tem uma relação abusiva com alguém dentro de casa, inclusive de assédio. Muitas crianças e adolescentes sofrem isso em casas, inclusive, aparentemente estruturada. Então, nós, como sociedade, a gente tem que ter essa compreensão também. Tem crianças de escolas particulares, estudando de escolas particulares, se tirando a vida ou indo para a rua por falta de apoio, inclusive pela questão de gênero, vamos falar assim. Não é uma opção sexual. Ninguém opta por não ser aquilo que a sociedade exige como padrão normal, porque de perto ninguém é normal mesmo, né? Não existe isso. Mas a pessoa é outra situação. Eu acho que isso é um debate que nós temos que fazer aqui para a gente compreender por que as pessoas não são héteros, por exemplo, e não são trans. E quanta gente acaba tirando sua vida, ou sendo expulsa de casa, se prostituindo, ou indo morar nas ruas, né, aumentando essa população por falta de compreensão de nós aqui que queremos ser os julgadores das pessoas que não estão aí para fazer mal para ninguém num primeiro momento, querem viver a sua vida da forma que ser feliz sem atacar ninguém. Então, eu acho que são temas importantes que nós precisamos fazer. Esta questão, eu tenho uma audiência também no Ministério Público Federal, com o promotor, na próxima sexta-feira, que nós vamos levar todo este debate do comitê. Hoje à tarde tem a reunião do comitê, eu já conversei com o vereador Cristiano Becker para a gente ver, porque até então, o ano retrasado era presidente da Comissão de Direitos Humanos, representava a comissão. Este ano era suplente do vereador Lucas. Agora nós precisamos reunir a comissão para tirar quais os 2 vereadores que representarão a Câmara nesse espaço. Não necessariamente é o presidente, mas claro que o presidente tem essa preferência, né?
mas eu vou lá como ouvinte, porque nós elaboramos um documento por todas essas entidades. Não foram, deve ter 1 ou 2 representantes de usuários, que eu vou dizer para vocês, a gente aprende muito com eles. Tem gente que mora na rua e que recita poesia, que toca, que pinta, que tem sempre um lado que pode ser aproveitado e que a gente tem que saber como fazer. Então, eu acho que esse é um tema importante, está recém começando, tenho certeza que nós vamos avançar positivamente nesse debate aqui nessa casa. Obrigada.